veja bem, como bem falou o pastor Misael, vão começando a entrar dogmas e inovações. Ele citou algumas, né? O sábado, por exemplo, a partir do segundo século, com a necessidade de separação entre judeus e cristãos, e também a popularidade que tinha a observância do primeiro dia da semana, que era o dia destinado à honra do Deus Sol, começa a haver uma mudança do dia de culto, que não era conhecida na época dos apóstolos, mas começa a haver uma mudança para o primeiro dia da semana. Quer dizer, a mudança do sábado para o domingo. Mas você tem outras, por exemplo. Você veja bem, no fim do século III, ano 200 e pouco, começa a surgir o que? O uso dos altares e das velas. Começam a surgir o culto aos santos, que é a idolatria, e que hoje você observa por meio da adoração de imagens e também de festas, como são as festas juninas e julinas, né, que a gente acabou de viver nesses últimos meses. Pela primeira vez se usa o incenso, né, se usa o turíbulo na igreja, que são elementos que são oriundos do paganismo. Você vê, e no ano 400, Paulino de Nóia ordena que se reze pelos mortos. A palavra de Deus fala que aquele que morre já não sabe coisa nenhuma. Ele está aguardando no pó da terra a ressurreição dos mortos. Só que ele ensina que se deve orar pelos defuntos. E ensina o sinal da cruz, que o pastor Misael falou ali. Depois vai se generalizar como a doutrina da Trindade, que na verdade não era uma doutrina que era de todos, mas ela ganha força, e muitas vezes força pela força e imposição da violência física, pela conquista de reinos que eram contrários. O último deles, os ostrogodos, cai em 538, e aí se generaliza a crença da doutrina da Trindade. E também se generaliza a força do versículo 18 do capítulo 17 de Apocalipse. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quer dizer, qual é hoje uma grande cidade que domina sobre os reis da terra? Ninguém vai falar assim, Washington, Nova York, Pequim, Moscou, né? Mas no tempo de João era Roma. E Roma é símbolo do quê? Da sede desta igreja, desse sistema religioso corrupto, que implantou todas essas doutrinas. A corrupção se vê pela corrupção nas crenças e doutrinas. 590, Gregório o Grande institui o purgatório. Não existe purgatório. Isso é o que? Doutrina pagã. Que mais? Ano 609 se origina o culto à Virgem Maria, que foi obra de um homem, Bonifácio IV. A invocação dos santos e anjos é posta como lei pela igreja. Então, queridos, você vê aí os dogmas e a corrupção graçarem firmemente, até que agora, mais recentemente, no século passado, você vê a imposição, né, da infalibilidade papal. Quer dizer, o Papa não erra, ele faz todas essas coisas erradas e agora ele não pode mais errar por uma ordem expressa da igreja corrompida. Queridos, o problema é que todas as igrejas, você pode falar assim, não, mas eu sou protestante, eu não faço parte dessa igreja. Ok, mas você faz parte do sistema. A prostituta não é uma denominação, a prostituta é um sistema, porque fala que ela corrompeu, como bem lembrou o pastor Misael, nações, reis e seus reinos sobre a terra. Todos os serviram, embriagou a todos. E por isso a ordem de Deus sai dela, povo meu. Então, faz parte de um sistema corrupto. Então ela tem a sua principal e as suas filhas. Todas aquelas que não guardam os mandamentos de Deus
e tem a fé de Jesus, segundo Apocalipse 14:12. Então, muito cuidado nisso. Você pode estar no meio, se você guarda essas doutrinas, pode estar no meio da corrupção. E o chamado de Deus é: sai dela, povo meu, para que não tomes parte dos seus pecados, que é a transgressão das leis e dos mandamentos de Deus, mas também para que não sofra com os seus castigos, porque o juízo de Deus é claro nas Escrituras e é certo sobre esse sistema religioso corrupto. Veja bem, lá no capítulo 19 de Apocalipse, a palavra de Deus fala bem claramente, versículo 20: mas a besta foi presa, com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, cuidado, queridos, porque esse sistema todo vai parar onde? No lago que arde com fogo e enxofre. Cuidado.